Veja o que a Laís Murta da Mata, representante da UPA Centro-Sul, Belo Horizonte, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lean na UPA 2. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laís. Seja bem-vinda. Obrigada, agradecer o convite, para apresentar um pouquinho de como foi, o Lean na nossa unidade. Sim. Eu gostaria de iniciar, Laís, perguntando a você se você poderia contar para nós e para o nosso público um pouco sobre a sua experiência e da sua equipe com o projeto Lean na UPA. E quais melhorias foram feitas até agora e como isso impactou os pacientes e a sua equipe. Fala para nós um pouco. Claro. Eu até realizei uma apresentação, se puderem compartilhar, por favor, que aí fica melhor para a gente ir mostrando. Bom, então eu vou apresentar para vocês, lá da unidade, é a UPA Centro-Sul, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Então, falar para vocês um pouquinho do perfil da nossa unidade, para vocês entenderem um pouco da UPA. Lá nós atendemos clínica médica e cirúrgica de adultos. Lá nós não temos pediatria. Como toda UPA, nossa demanda de porta é muito alta, então temos alto índice de atendimentos verdes, E lá também uma característica nossa é o nosso alto índice de internação. A gente começou o Fast Track lá na unidade no início de 2022. Então, quando o projeto chegou na nossa unidade, a gente já tinha o Fast Track implementado e foi ótimo porque a gente conseguiu utilizar como uma melhoria, Então, a gente investiu já nos processos, a gente não precisou implementar. Então, isso foi muito bom para a gente. Quando a gente implementou o Fast Track, então, ele tem uma metodologia um pouquinho diferente do que quando trouxeram o Fast já pelo projeto, porque no nosso Fast Track não tem só verde, A gente tem um protocolo, são poucos, mas a gente também tem amarelo que vai para o Fast. Por quê? A gente criou o protocolo baseado nos recursos que aquele paciente demanda. Então, muitas vezes eu tenho um amarelo que não demanda recurso, então ele sim vai para o Fast. E aí isso foi muito bom, porque com o Lean a gente conseguiu trabalhar essa visão, melhorar o protocolo e permanecer mesmo, tanto com o verde quanto o amarelo Fast e com os verdes, e demais pacientes não Fast. Então a implementação mesmo em si do Lean, quando chegou para a gente, em abril, foi através da nossa tutora, Gabriela. Então ela apresentou para a gente, a metodologia, que muitas vezes já ou ouviram falar, ou muitas vezes nem conhecem, e as ferramentas. Eu, como gestora de qualidade, já tinha esse conhecimento, mas ter essa visão de fora de alguém é muito boa, porque muitas vezes tem muita coisa ali que está nos nossos olhos e a gente não enxerga. E aí fizemos uma visita aos setores, tanto para apresentar a unidade e já para a gente começar a ter essa visão mesmo dos nossos setores, das nossas unidades, dos nossos processos. E aí fizemos juntos um mapeamento dos processos internos. Muitos, apesar de já serem mapeados, a gente estudou as etapas. E aí foi um momento muito bacana, porque a gente sempre olha os tempos totais, geralmente indicadores. Quando a gente vai fazer essa avaliação, é através de tempos gerais. E a gente não para analisar as etapas. Então, o Lean trouxe isso, essa ferramenta através do VSM. Nós fizemos, então, o estudo das etapas
tanto do Fast Track quanto do não Fast, e também analisamos outros processos internos que afetavam o nosso paciente, né? Que é sempre o nosso foco. Através, então, desses levantamentos, nós identificamos os nossos principais problemas, né? Os nossos gargalos, onde a gente deveria realmente atuar, né? Para a gente fazer o levantamento, então, das melhorias. Onde que era possível atuar, o que era possível fazer, o que era ideal, mas que não estava na nossa realidade, para a gente adaptar. E aí, através desses, né, levantamentos de melhorias, nós começamos, então, a desenhar os projetos. Aplicar as ferramentas, né, que tivemos o conhecimento e fomos aprendendo ao longo das visitas, nos nossos processos. Onde que a gente poderia melhorar? Organização, qualidade, trabalho, né? Porque muitas vezes a gente tem ali o desperdício de trabalho mesmo, desperdício de tempo, enfim, tentamos aplicar todas as ferramentas que nos foi passada nos nossos processos, né? Sempre visando processos que fizessem sentido, se assim eu posso dizer, num futuro. Porque não adiantava eu querer criar um projeto pontual, sendo que, né, não seria contínuo. Então, a gente sempre tentou trabalhar dessa forma, na criação de processos que fossem ter continuidade, que fosse ter uma melhoria efetiva no nosso paciente. Eu vou falar um pouquinho de alguns dos nossos principais projetos logo em seguida, então eu vou deixar para detalhar melhor em cima dos projetos. E como não diferente também, né, as dificuldades não foram poucas, mas a gente tem uma facilidade, isso eu posso dizer com muito orgulho, que na nossa unidade a gente tem uma comunicação muito boa. Então, geralmente, as nossas dificuldades, a gente conseguia trabalhar através da comunicação. Se era uma dificuldade mais pessoal, vamos assim dizer, né, com pessoas, ou mesmo entre desacordos, né? Porque muitas vezes uma coordenação pensa de uma forma, outra coordenação não pensa, e aí a gente pode ter ali um embate, né, entre eles. E aí a gente sempre conseguiu trabalhar muito bem essa questão na comunicação, mas também tivemos outras. Muitas vezes a gente quer fazer um projeto agora, mas eu preciso de um investimento financeiro que talvez eu não tenha no momento, então a gente teve que adiar, mas não significa que a gente encerrou o projeto, né? Ele está caminhando ainda para a gente conseguir fazê-lo. E entre outras, né? Mas as dificuldades, assim, a gente sempre foi tentando manejar mesmo no momento. Não ficar adiando, porque senão ia virando sempre uma bola de neve, né? Ah, tem uma dificuldade aqui, depois eu trabalho. Não, vamos trabalhar já. Já vamos encerrar aqui, ver o que a gente consegue fazer ou não. Porque às vezes realmente é uma barreira ali que eu não vou conseguir vencer naquele momento. Pode passar, por favor. Bom, então apresentar, né, rapidamente alguns projetos para vocês conseguirem visualizar melhor. Esse foi o nosso projeto 5S na farmácia satélite. Como vocês podem ver a imagem de cima, né, tinha uma desorganização, não dá para ver muito bem os BIMs, mas as identificações não eram as melhores, né, porque ao longo do tempo elas foram se desgastando e por ser algo ali corriqueiro, a gente não observou, né? Essas identificações não estavam conformes. E aí, na imagem de baixo, né, pode ver como que a gente conseguiu fazer através mesmo de verificação de estoque. É necessário ter esse tanto de estoque lá em cima? Realmente essas caixas estavam lá porque eram necessárias? A gente conseguia fazer essa organização de outra forma? Os BIMs também, junto com o pessoal da farmácia, né? Como que é a melhor disposição para vocês? Como que vocês enxergam? Tem alguma sugestão que a gente possa fazer
que vai ficar melhor na hora de vocês realizarem a dispensação do medicamento? Né? Segurança do paciente. O que a gente tem que fazer na segurança do paciente? Identificar medicamentos com nomes parecidos? Enfim, fizemos, né, toda essa análise na farmácia e foi, assim, muito boa. Foi realmente visível, assim, várias pessoas comentaram, tanto que ficou mais clara a farmácia, mais organizada mesmo, né? Foi realmente um projeto muito bacana. Pode passar. Bom, esse aí foi o nosso projeto de ouro, assim, porque foi um gargalo que a gente, vamos dizer, tinha ciência, mas até então a gente estava, assim, brigando para conseguir resolver. E aí, quando veio o Lean, foi a oportunidade que a gente teve. Por quê? Lá na nossa unidade, o nosso laboratório ele é externo, né? Ele não é nosso, é um laboratório contratado. Então, a gente tem um tempo para eles nos entregarem o processamento da amostra. E a gente estava ali com um tempo muito superior ao que a gente precisava, contrato, né? Que estava em contrato. E isso estava impactando no tempo do paciente lá dentro, no tempo de reavaliação, entre outros pontos. E aí, quando a gente fez o VSM de todas, né, as etapas, a gente identificou esse gargalo e aí, através do monitoramento contínuo desse tempo, né, em cima mesmo do tempo de cada paciente, a gente começou a fazer reuniões semanais com o laboratório, mostrar os dados para ele. E aí a gente conseguiu ter esse retorno. Nós reduzimos, conseguimos ficar dentro do tempo contratado, até mesmo reduzir um pouco. E aí isso foi muito impactante para o tempo de permanência do nosso paciente dentro da unidade. Tá? Em consequência, né, como eu comentei, um dos pontos que a gente tinha de tendência no tempo do paciente era na reavaliação, tanto porque os exames impactavam no tempo desse paciente lá dentro, mas também observamos que o nosso profissional, né, nosso trabalhador, não estava reavaliando no tempo que a gente precisava. Então, muitas vezes o paciente já estava lá, o exame estava pronto e ninguém tinha ido procurar esse paciente. E aí nós investimos no Kanban, fizemos então gestão à vista, né, onde a gente colocou lá os nossos profissionais do dia, a gente tem uma pessoa que vai lá e fica atualizando o Kanban. Então, dentro do tempo, qual médico está ali dentro do tempo de reavaliação? Quantas reavaliações eles têm? Das reavaliações, quantos já estão com o exame pronto, que ele já realmente pode avaliar? Quantas ainda são pendentes, que ele não vai conseguir? E aí, através desse quadro, né, a gente até brinca que foi uma forma deles disputarem ali quem estaria melhor colocado, né? E realmente foi impactante também. A gente teve uma redução na reavaliação e a gente conseguiu perceber que não foi só porque o tempo do exame melhorou, foi realmente porque os médicos estavam indo procurar o paciente, né, dentro do tempo necessário. Pode passar. Aí foi a nossa reestruturação do Fast Track. A gente tem uma passagem, né, um lado em que a gente tinha o Fast Track, mas a gente até então não tinha conseguido fazer uma estruturação mesmo, pensando até na qualidade do atendimento. Como vocês podem ver aí na imagem de cima, o médico fazia esse atendimento na bancada, onde a gente tinha inicialmente, mas não tinha ali uma privacidade com aquele paciente, precisasse fazer um exame mais detalhado, tinha um deslocamento desnecessário, porque como não tinha um consultório, então ele tinha que fazer esse deslocamento maior. E aí a gente conseguiu organizar, fazer consultórios mesmo nessa área,
Então, agora o paciente, né, ele é atendido dentro do consultório, ele tem uma privacidade, o médico consegue fazer uma anamnese melhor, tem as macas, tem a impressora, então nem esse deslocamento que muitas vezes ele precisava fazer para ir buscar, né, as impressões, ele parou de ter. Então, nesse quesito aí, nós tivemos uma grande redução e, junto disso, a gente conseguiu reduzir o tempo do paciente no fast track. A gente já tinha um tempo considerável bom, né? A gente já consegue atender 6 pacientes hora, que é acima até mesmo de médias que a gente vê, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu melhorar o nosso tempo. Então foi também mais uma melhoria aí que a gente conseguiu trazer, que foi muito boa para os nossos pacientes. Pode passar, por favor. E esse foi um projeto que a gente assim, se encantou mesmo, porque ele surgiu de uma questão cultural, que é a diversidade, né, de gênero. E aí a gente percebeu, né, com alguns relatos que a gente ou já ouviu, ou até mesmo alguns já tinham passado por ele, que ali na nossa unidade, principalmente, a gente tem uma população que necessita desse respeito, né, dessa cordialidade mesmo no tratamento dele, porque ele chega, ele tem um nome social e a gente não estava dando atenção para esse nome social. E aí passava por constrangimento, tanto o trabalhador que ia chamava pelo nome de registro e o paciente não aparecia. E aí o prejudicado era o paciente, porque ele não queria ir, porque ele estava com vergonha muitas vezes de mostrar que ele não é o João, ele era a Maria, né? E aí a gente criou esse projeto, foi a humanização do atendimento no contexto da diversidade de gênero. A primeira coisa que a gente fez foi mudar o cabeçalho do nosso prontuário. Então, quando o paciente tem nome social, ele vem em destaque na parte de cima. E então, né, assim que o trabalhador pega a ficha desse paciente, o nome social é o primeiro que destaca aos olhos. Então, a chance de erro, de você, né, não chamar por aquele nome que você está vendo, é muito menor. E também conseguimos uma palestra com o pessoal da prefeitura que faz, né, sobre as questões sexuais, doenças sexuais, sobre a diversidade de gênero. E foi uma palestra muito bacana, a gente conseguiu envolver muitos trabalhadores. Eles mesmos colocaram as questões, as dúvidas, né? Porque muita gente tem dúvidas. A gente está numa mudança cultural muito contínua e a gente lida com o público, a gente tem que estar acompanhando essa mudança. E muitas vezes é difícil, porque a nossa cabeça vem lá de trás. E a gente tem que aprender a trabalhar isso, porque na área da saúde a pessoa já chega ali fragilizada, ela não está ali feliz, né? Ela tá ali porque ela precisa. E aí, se você não trata ela com o respeito que ela merece, a gente já começa com o pé esquerdo, né? Já não é um bom passo que a gente está dando no tratamento daquele paciente. Então, assim, esse aí foi também um projeto que a gente gostou muito. A gente está trabalhando já internamente para continuar replicando, né? Fazer os multiplicadores para continuar replicando essa cultura interna. Passar. Bom, então para concluir, né, assim, o projeto, né, o Lean, a metodologia do Lean chegou assim para nos ajudar bastante mesmo, identificar os desperdícios, né, como eu disse, de uma forma mais clara, que muitas vezes está na nossa visão ali e a gente não enxerga, né? E foi muito bacana aplicar as ferramentas e aí melhorar nossos processos, né? Deixá-los com mais qualidade, conseguir fazer uma redução no tempo de espera do nosso paciente, otimizar nossos espaços, nossos recursos, valorizar
nosso trabalhador também, que se sentiu melhor, num ambiente de trabalho melhor. Então foi assim, um projeto realmente muito construtivo, enriquecedor, que a gente conseguiu aplicar como projeto e levar como estrutura, né, como consolidação mesmo da unidade. A gente agora consegue enxergar com outros olhos, a gente consegue discutir melhor mesmo quando a gente tem alguma questão a ser levantada. Então, foi muito bacana o Lean. E aí, assim, pessoal, né, se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar, perguntar sobre o projeto, ou então mesmo um bate-papo, colocar aí também alguma observação, eu estou aí à disposição de vocês, tá? Agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição. Espero que vocês tenham gostado e deu para passar um pouco aí da nossa unidade. Excelente, Laís. Nós ficamos muito animados em ver tantas melhorias implantadas através aí do projeto Lean na UPA 2, aí na UPA Centro-Sul, em Minas Gerais. Então, nós podemos ver também que o processo cultural ele não foi um obstáculo intransponível para vocês aí na implantação do projeto. É isso mesmo? Isso, foi isso mesmo. Assim, tanto que a questão cultural mesmo, dos processos, né, as rotinas, que as pessoas já têm o costume. Mas você vai mexer nessa rotina que eu já faço há anos, por quê? Né? E sempre tem os questionamentos. E aí a gente sempre tenta lidar com ele, mostrando a melhoria. Não, a gente não está aqui para prejudicar, a gente não está aqui para te dar mais trabalho, a gente está aqui para te ajudar. A gente está fazendo isso porque a gente quer que você trabalhe melhor, né? E aí, não é que não tivemos que lidar com as barreiras culturais, mas não foi um impedimento. A gente conseguiu aí lidar muito bem.